científica referente ao capítulo 8 do nosso livro. Então, vamos lá. No capítulo 8, a gente vai tratar de força e das leis de Newton. Como que eu calculo força resultante? Força resultante é quando eu tenho um objeto e duas forças estão sendo aplicadas nesse objeto. Aí eu quero saber o valor total das duas forças. Quando as forças estão no mesmo sentido, na mesma direção, como assim? Eu e a Ana Júlia estamos empurrando uma caixa. Só que nós duas estamos empurrando a caixa para o mesmo lado, vamos pôr para o lado direito. Como a Ana Júlia está me ajudando, por ela estar fazendo a força no mesmo sentido e na mesma direção que a minha, basta eu somar as nossas forças. Então, F1 mais F2 é igual a FR. FR é força resultante. Agora, vamos supor que eu estou empurrando a caixa para a esquerda e a Ana Júlia está empurrando a caixa para a direita. A Ana Júlia não está me ajudando, ela está me atrapalhando. Por quê? A gente está na mesma direção, que é reto, só que a gente está em sentidos diferentes. Então, eu tenho que subtrair a força maior pela força menor. Eu escrevi errado. Então, nesse exemplo aqui, eu escrevi F1 menos F2, porque no exemplo eu considerei que F1 é maior que F2. Mas a gente vai ter casos que F2 é maior que F1, então F2 teria aqui na frente. Agora, a Ana Júlia está levantando a caixa e eu estou empurrando a caixa para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Um exemplo. A gente está em sentidos diferentes e em direções diferentes. Então, o valor da força resultante a gente tem que encontrar por teorema de Pitágoras, onde a força resultante é a nossa hipotenusa. Então, fica FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E agora a gente tem as leis de Newton, que são 3. A primeira é da inércia, a segunda é a lei fundamental da dinâmica e a terceira é ação e reação. Só que eu deixei a segunda por último, porque ela a gente vai usar para resolver os probleminhas que tem nos próximos slides. Mas a da inércia é o seguinte: um corpo que está em repouso ou movimento tende a continuar em repouso ou em movimento. Por exemplo, eu estou sentada numa cadeira. Eu estou sentada na cadeira parada, então o meu corpo tende a continuar sentada na cadeira parada. Agora, por exemplo, se eu estou dentro de um carro que está se movimentando, a minha inércia é continuar se movimentando, porque eu estou dentro do carro e o carro está movimentando, então automaticamente estou movimentando também. É por isso que existem os queridíssimos cintos de segurança. Porque se eu estou dentro de um carro que está em movimento e esse carro freia assim, pum, freia rapidão, a tendência do meu corpo seria saltar para fora do carro, porque meu corpo ainda ia estar em movimento. E os cintos de segurança bloqueiam a nossa inércia dentro do carro de continuar em movimento. Por isso que os cintos de segurança são extremamente importantes. A gente tem o da ação e reação. Por exemplo, se eu estou aplicando uma força de 200 newtons em uma parede, a parede também está aplicando uma força de 200 newtons em mim. Lembra daquele negócio dos sentidos diferentes, mas na mesma direção? Só que se o F1 é igual ao F2, a força resultante entre eu e a parede é zero. É por isso que a gente não consegue arrastar a parede. Agora, por exemplo, eu vou abrir uma porta. Eu vou aplicar 30 newtons. Eu vou estar fazendo uma força de 30 newtons na porta. Só que a porta só consegue aplicar uma força de até 20 newtons em mim. Eu falei certo? Eu estou aplicando uma de 30 newtons e a porta uma de 20 newtons em mim. Pela força que eu estou aplicando ser maior que a força que a porta consegue aplicar em mim, os 10 newtons que sobrou vão ser responsáveis para eu conseguir abrir a porta, fazer a porta abrir. E a gente tem a lei fundamental da dinâmica. A lei fundamental da dinâmica relaciona a força resultante em massa e aceleração. Tanto que a fórmula da lei fundamental da dinâmica é FR igual a MA.
onde FR é a força resultante, que vai estar expressa em newtons, M é a massa, que vai estar expressa em quilos, e A é a aceleração, que vai estar expressa em metros por segundo quadrado. A gente também tem outra fórmula que está relacionada à lei fundamental da dinâmica, que é a fórmula do peso. Inclusive, é importantíssimo vocês saberem que peso é diferente de massa. Porque peso é massa vezes a gravidade e massa é os quilos. Então, não é correto a gente falar que a gente está. Eu tenho 40 quilos. É errado eu falar que eu estou pesando 40 quilos, não, gente, 48 quilos. É errado eu falar que eu estou pesando 48 quilos, porque o meu peso não é 48 quilos. A minha massa é. Por quê? Peso, o P ali da fórmula é o peso, que é expresso em newtons. M é a massa, que está expressa em quilos. E G é a aceleração da gravidade, ou a gravidade, que está expressa em metros por segundo quadrado. Então, a minha massa é 48 quilos, mas arredondando a gravidade da Terra para 10, o meu peso aqui na Terra é 480 newtons. Tá vendo como mudou? E aqui eu coloquei 4 exemplos de sistema de forças que a gente tem e que vai cair na prova e que é importante vocês saberem. Eu já coloquei a formulazinha embaixo, mas antes de eu colocar essa formulazinha embaixo, eu fiz o diagrama de corpo livre, que é eu separar cada bloquinho do sistema e desenhar mesmo cada força que está acontecendo em cada bloquinho. Então, por exemplo, vou começar pelo bloco pelo bloco A aqui no primeiro exemplo. Quais forças que estão sendo aplicadas em A? Esse F, que é uma força externa, e a força entre A e B, porque lembra, ação e reação? O A está empurrando o B. Só que no princípio da ação e reação, o B também está fazendo uma força em A. Então, as forças que tem em A, eu tenho que pegar o F, subtrair pela força entre A e B, que vai ser igual a massa de A sozinha vezes a aceleração. Depois eu vou para o outro bloco, que é o bloco B. Qual a única força que tem no bloco B? A entre o A e ele. Então, FAB é igual a massa de B vezes a aceleração. O que eu já posso cortar aqui? Os Fs, porque um tá. Ó, os Fs não, né? O F, só que posso cortar o menos FAB com o FAB, porque um é positivo e o outro é negativo. Só que, para que serve isso? Gente, o exercício sempre vai me dar as massas. E essa força externa aqui também, ele sempre vai me dar o valor. Só que com essa fórmula, eu posso achar a força que está sendo aplicada entre A e B. Posso achar a aceleração, vai depender do que o exercício me pedir. Então, é assim que fica o negóciozinho. Agora, a de baixo, que tem o bloquinho A, B e C, é igual a de cima. Só que a diferença é que eu adicionei mais um blocozinho. Então, o bloquinho que eu vou deixar para fazer a equação por último vai ser sempre o que está tendo só uma força sendo aplicada sobre ele. Por isso que aqui na primeira, o bloco B que ficou por último no sistema, e por isso que aqui de baixo, a do bloco C que ficou por último. Agora, aqui eu usei F, tá vendo? Porque uma força externa está empurrando o sistema. Pode ser uma pessoa, um carro, uma moto, o que o exercício quiser. Só que quando eu tenho objetos pendurados, não vai ser F mais. Porque sempre que eu tenho alguma coisa pendurada, eu vou estar sofrendo com a ação do peso. Porque o peso sempre vai estar apontado para o centro da Terra. Então, se eu tenho um objeto pendurado, que o apoio dele está no teto, o peso vai estar influenciando nele. E sempre a gente começa o sistema pelo objeto que está pendurado. Então, por isso que nesse lado aqui, ó, do bloquinho A e B, o B que está começando o sistema, porque é ele que está pendurado e é ele que está sofrendo com a ação do peso. Por isso, P menos TAB igual a massa de B vezes a aceleração. Outra coisa que eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu não tenho nenhum objeto pendurado, eu usei força AB.
E quando eu tenho um objeto pendurado, eu coloquei tensão AB, TAB. Por quê? Se nenhum objeto está pendurado, é uma força sendo aplicada sobre a outra. Agora, o bloco B está tensionando a cordinha do bloco A, por isso que a gente usa tensão. Tensão não, tração, tanto faz. Aí aqui a gente também tem outro caso, que é quando eu tenho dois objetos pendurados, que é a mesma coisa. Só que eu vou começar o sistema pelo que tem maior massa. Porque por ele ter mais massa do que o A aqui, né? Ter mais massa que o bloco C, é ele que vai puxar o sistema, porque aí o peso dele vai ser maior que o peso do C. Vamos supor aqui na Terra. O peso do A seria 200 newtons e o peso do C seria 100. Então o A está mais pesado, então é ele que vai iniciar o sistema. E o C vai ficar por último, porque né, o A está puxando o B e o B vai puxar o C. Por isso que o bloquinho C ficou por último aqui. E lembrando que sempre que a gente tem um objeto pendurado, ele vai estar sofrendo com a ação do peso, que sempre vai estar apontado para o centro da Terra. Por isso que aqui, ó, na última formulazinha do sistema, ficou TBC menos P igual a massa de C vezes a aceleração. E vocês podem ver que, por exemplo, se um exercício me pedir a aceleração, me dando as massas, é só eu cortar as tensões ou as forças para eu achar o valor da aceleração. Aí eu achei o valor da aceleração, eu não preciso mais cortar as forças ou as tensões, porque eu já achei a aceleração. Então vai ter exercício que vai me pedir a aceleração, vai ter exercício que vai me pedir a tensão entre um e outro, ou a força entre um e outro. Então é só vocês substituírem na fórmula e ver o que dá para trocar. Eu gosto muito de fazer o diagrama de corpo livre porque ele me ajuda a entender onde que tá as forças, como que eu tenho que fazer os sistemas, mas aqui eu já praticamente coloquei as fórmulas dos sistemas para vocês que vai cair. Aí a gente tem a dinâmica do elevador. Se um exercício me pedir alguma coisa de elevador ou de balança, e esse elevador ou essa balança estiver subindo, acelerando, a fórmula é essa aqui: F igual a M, entre parênteses, G mais A. Ou seja, força é igual a gravidade mais a aceleração vezes a massa. Esse caso, gente, de elevador subindo acelerando e o caso de elevador descendo acelerando não existe na nossa realidade aqui no planeta Terra. Mas pode ter exercício, pode ter questão que vai cair isso. Elevador subindo acelerado seria um elevador que está subindo infinitamente, ele não tem onde parar, ele só vai subindo. E um elevador descendo acelerado, ele só vai estar descendo, sei lá, vai descendo, 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 descendo. Mas quando o elevador está subindo freando, que é o nosso caso, quando a gente entrou no elevador e vai parar no andar 4, quando ele estiver chegando perto do andar 4, ele vai começar a frear, certo? Então, no lugar de ser G mais A, vai ser G menos A. Quando o elevador está descendo, acelerando, vai ser igual do elevador subindo, freando. Entre lá parênteses, G menos A. Agora, se o elevador estiver descendo e freando, seria o caso de eu estar no quarto andar e querer voltar para o térreo. Aí, ao invés de ser G menos A, vai ser G mais A. Tá vendo que o subindo acelerando é igual ao descendo freando e que o subindo freando é igual ao descendo acelerando? Pois é, mas essas aqui que são as formulazinhas e que é bom vocês decorarem e entender qual eu uso em cada caso. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.